O relacionamento de Tom e Summer de 500 Dias com Ela, ou do inglês 500 Days of Summer, é uma representação perfeita do amor líquido de Bauman, em que as pessoas descartam as outras e que existe uma encenação desesperada do amor cinematográfico, onde a gente pode citar Clube da Luta, falando que a gente assiste muitas coisas e romanceia uma vida perfeita, sendo que ela sequer existe. Salve, salve, meus queridos, Reinaldo Deltreje, está no ar o episódio 13 do Cinema de Pobre. Hoje eu vou falar sobre 500 Dias com Ela, ou 500 Days of Summer. Se inscreva no meu canal que você vai ter muito conteúdo de qualidade e também sobre cinema. Você vai ver que existem vários quadros aqui que podem te ajudar. E se você puder me ajudar na literatura, aqui embaixo vai ter meu link dos meus livros. São 3 livros, um romance, uma coletânea de contos e uma coletânea de poemas. Para quem nunca assistiu 500 Dias com Ela, eu vou fazer um parâmetro geral sobre o filme. O filme é uma história de amor que não é uma história de amor, em que 2 jovens se conhecem em uma empresa de cartão. O Tom é um arquiteto que trabalha escrevendo frases e cartões de felicitações. Já a Summer é uma pessoa livre que começa trabalhando como secretária nessa empresa do Tom. Logo eles se apaixonam, entre aspas, e começam a ter uma relação que parece legal, divertida, mas sem muito comprometimento e mostrando a volatilidade dos relacionamentos modernos. Quando eu assisti da primeira vez, eu lembro que eu estava na casa dos meus amigos, estava na casa do Cid, do Will, que são irmãos, e teve um churrasco antes, eu dormi no dia, dormi no sofá e acordei com as unhas pintadas de colorido. Na época eu tinha a impressão total de que somente a Summer tinha sido uma pau no cu, como se tivesse sido uma pessoa que tinha entrado na mente do Tom, feito ele se apaixonar por ela e deixado ele às moscas. Talvez porque na época eu era bobão também. Isso a gente está falando de 2010, quando eu tinha 15, 16 anos, 17 anos. 16. Mas eu resolvi assistir novamente esse filme esses dias. E a minha impressão é a seguinte: o Tom idealiza uma Summer de tal forma que não sobra espaço para Summer ser a Summer. Como assim? Imagina quando você conhece uma pessoa, você idealiza tanto que ela seja perfeita, que ela goste de coisas parecidas com você, que vai viver o felizes para sempre, e você não deixa espaço para a pessoa se expressar da forma que ela realmente é. E para mim esse é o maior erro do Tom, que ele idealizou algo cinematográfico nela, que não existia. Já a Summer, ela fala algumas vezes que não quer ter um relacionamento sério, mas não se comporta de tal maneira, gerando confusão na cabeça do nosso jovem Zé Ruela. Um grande problema da Summer é que ela não tem empatia com o sentimento do Tom. Ela tenta entender os sentimentos dela e quer que o Tom se foda. Ela tá errada? Não sei. Hoje, eu acho que a gente tem que ser o mais claro possível quando está se relacionando com alguém, com as nossas reais intenções. E a Summer não deixa isso claro. Um ponto legal do filme é que ele mostra como que a nossa memória é tendenciosa e nostálgica, que muitas vezes, quando a gente não termina bem de um relacionamento, a gente tenta lembrar apenas as coisas boas e esquece as coisas ruins. Esse é um ponto interessante. Não é para colocar a Summer como uma vilã, mas para entender que, apesar de terem vivido coisas boas, tinha muita coisa ruim envolvida naquele relacionamento. A verdade é que existe um engano mútuo das duas partes. Nenhum tenta observar o que o outro realmente é ou quer. No livro Como Conhecer Amigos e Influenciar Pessoas, tem um trecho, um capítulo que fala sobre a escuta ativa, que a gente não deve esperar nada da outra pessoa enquanto está tendo um diálogo ou uma convivência. A gente tem que ouvir a pessoa e entendê-la e não esperar a nossa hora para falar. E parece que ambos estão só vivendo o seu mundinho sem se preocupar de fato com a outra pessoa. É curioso que o filme
tem um tom meio agridoce, músicas meio indie, um estilo meio jovial, meio adolescente, mas a verdade é que tem uma dura crítica, que se você não tem inteligência emocional, você pode se machucar muito. Um ponto que eu acho errado do Tom é que ele nunca coloca o seu verdadeiro objetivo de uma forma madura. E algo que me deixou bastante triste com a Summer é que eu vivi recentemente, quando a Summer olha para o Tom e fala que ele deveria ser arquiteto, trabalhar com arquitetura e tudo mais, desprezando tudo aquilo que o Tom conseguiu até ali, como se ela fosse uma pessoa sábia para dizer o que ele tem que fazer da vida dele, como se ela entendesse de fato quais são os seus sonhos e anseios. No decorrer do filme, ele acaba largando um emprego de cartão e vai procurar um trabalho de arquiteto. E uma frase que ficou marcada para mim no meu último relacionamento, agora falando de mim, lembrando que cada pessoa tem a sua vivência, tem a sua estrutura emocional, a sua vida, etc. A minha ex falou: por que você não tem a sua própria agência? Eu que sempre trabalhei em agência de publicidade e agora estou mudando de emprego para ir trabalhar numa multinacional. Vitor, que é um rapaz que tem uma agência, está ganhando muito bem. Ela me comparou com o Vitor. Sim, o Vitor tem um trabalho legal, tem uma agência legal. Eu poderia ter uma agência, quem sabe, se eu fosse empreendedor e tudo mais. Mas o fato é que nunca você deve ser desprezado ou aceitar um desprezo de estar no lugar onde você está, como se a pessoa fosse o oráculo da vida. Ninguém é oráculo de ninguém. Estamos onde estamos por N motivos e estamos na posição profissional que estamos por muita coisa, muitas variáveis, seja por trajetória de carreira, seja por oportunidades, seja até por querer mesmo. O filme 500 Days of Summer, 500 Dias com Ela, é uma amostra de como as pessoas são imaturas nos relacionamentos e que a gente não deve mudar por ninguém, por coisas do tipo. E lembre-se, se uma pessoa não quer a mesma coisa que você num relacionamento, se você está em fase de conhecimento, corre, meu amigo. Corre para bem longe. Beleza? Essa é a minha análise do filme. Deixe sua opinião e fale o que você acha a respeito disso. Que é um filme que faz a gente pensar bastante sobre relacionamentos. E cada época da nossa vida a gente vai ter uma interpretação. Beleza? Valeu!